Olá, meus amigos, graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo, Shalom Adonai. Mais uma vez estamos aqui trazendo a palavra do Senhor a todos vocês, e nesse dia eu quero falar sobre a frase ou a sentença, o dia do Senhor, que aparece tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. O que vem a ser isso? O que a palavra de Deus quer falar conosco quando aparece essa frase, o dia do Senhor? Então nós vamos aprender hoje pela palavra de Deus o que significa essa sentença, o dia do Senhor. Então nós vamos fazer uma divisão nessa mensagem em 3 tópicos. O dia do Senhor no Antigo Testamento, o dia do Senhor no Novo Testamento e o dia do Senhor no juízo final. Nós vamos usar os textos dos profetas do Antigo Testamento: Joel, capítulo 2, do 1 ao 11, Amós, capítulo 5, do 18 ao 20, Isaías 2:12, Isaías 13:6, Isaías 13:9, Isaías 34:8, e no Novo Testamento vamos usar Atos 2:20, 1 Tessalonicenses 5:2 e 2 Pedro 3:10. Todos esses versículos falam sobre o dia do Senhor. Então vamos para a introdução da palavra de Deus, que diz o dia do Senhor, a introdução. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a frase o dia do Senhor refere-se ao dia de acerto de contas, ou o dia em que a sentença de Deus é executada. Nada escapa a esse terrível dia, principalmente para os filhos rebeldes e as nações ímpias que desdenharam da palavra do Senhor e escarneceram do eterno e soberano Deus. Então, a sentença dia do Senhor refere-se ao dia do acerto de contas, o dia em que Deus vai executar sua sentença, o castigo sobre os rebeldes e sobre as nações ímpias que não deram crédito à palavra do Senhor. Então, o dia do Senhor também é um dia de pavor e desespero, não para aqueles que esperam dele, mas para aqueles que estão longe e afastados da palavra de Deus. Mas para aqueles que esperam no Senhor é um dia de satisfação, um dia de alegria, porque está vendo o cumprimento da palavra de Deus, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu quero ler o que diz Isaías, capítulo 2:12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Vou repetir, Isaías, capítulo 2, versículo 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para ser abatido. Isaías 2:12. Bom, então o dia do Senhor no Antigo Testamento. De um modo geral, o que o Antigo Testamento nos fala sobre o dia do Senhor. Até agora nós vimos uma introdução, mas agora vamos ver o que o Antigo Testamento fala sobre o dia do Senhor. Bom, na Antiga Aliança, o dia do Senhor sempre se referiu ao dia do acerto de contas. Por muitas e muitas vezes o eterno e misericordioso Deus enviou seus mensageiros, os profetas, para anunciarem os seus desígnios, bem como chamar os seus filhos ao arrependimento. Nós podemos ler isso em Oséias, por exemplo, capítulo 14, versículo 1 e 2. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Oséias 14, 1 e 2. Então, no Antigo Testamento, no modo geral, é sempre o acerto de contas. O Senhor mandou, quer dizer, não foi de surpresa, mas sempre mandou os seus profetas, seus mensageiros, para advertir aos que estavam em pecado, aos que abandonaram a sua palavra, aos que entraram na idolatria e viraram as costas contra o Altíssimo. E para esses havia uma sentença de condenação, um dia de acerto de contas. Então o dia do Senhor é o dia desse acerto de contas, em que o Senhor vai
castigar aqueles que viraram as costas, aqueles que não receberam a voz dos seus profetas, o chamado ao arrependimento, mas persistiram no seu pecado e no seu erro, ofendendo o Senhor dos Exércitos. Bom, então, quando Israel virou as costas para o eterno Deus e foi para atrás das nações ímpias e idólatras, os profetas do Senhor dos Exércitos anunciaram o castigo de Deus sobre a nação de Israel. Então, quer dizer, eles não foram punidos de graça ou de surpresa, ou sem que tivesse merecimento, mas foram punidos porque viraram as costas contra Deus, abandonaram o santo de Israel, entraram na idolatria, tornaram-se pior do que aquelas nações pagãs. E aí Deus mandou seus profetas vieram, falaram para eles, ofereceram arrependimento, convidaram a voltar-se para Deus, porém eles não quiseram. Olha o que diz a palavra do Senhor em Joel 2, 1 e 2. Tocai a trombeta em Sião e dai alarma no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor. Já está perto, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negrume, como a alva está espalhado sobre os montes, um povo grande e poderoso, qual nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante de geração em geração. Então aqui é mais um profeta anunciando à nação, no caso aqui Judá, que eles iriam ser punidos, castigados, porque viraram as costas ao santo de Israel e foram atrás dos ídolos das nações e se lamearam com as iniquidades, com as imundícias das nações vizinhas. E por isso que veio o castigo eminente. O castigo veio e eles foram punidos por causa da sua desobediência, por causa do desfeito que fizeram ao santo de Israel e a sua palavra. Então, primeiramente, nós temos aqui a queda do Reino do Norte. Como vocês sabem, o Reino do Norte era as 10 nações, 10 tribos de Israel, que não ficaram na casa de Davi. E eles constituíram o rei Jeroboão, e Jeroboão ele fez uma coisa horrenda em Israel. Para que o povo não voltasse a Jerusalém, ao templo, e adorasse o Senhor, ele mandou fazer 2 bezerros de ouro, colocando um em Berseba e outro em Dan. Ou seja, na tribo de Dan, ele fez uma idolatria, fez um altar com um bezerro de ouro, e também em Berseba. E aí ele disse aos filhos de Israel, das 10 tribos, olha, agora vocês não precisam ir para Jerusalém para buscar o Senhor, porque vocês têm aqui, entre as 10 tribos, os deuses que tiraram vocês do Egito, o bezerro de ouro, o boi ápice. Então ele cometeu uma idolatria terrível, fez as 10 tribos pecarem, e por causa disso o Senhor mandou seus profetas anunciarem que se eles não se arrependessem, eles iriam para o cativeiro. E assim, ano após anos, o Senhor mandou vários profetas, e eles anunciaram, e eles desfizeram dos profetas, não deram ouvido à palavra do Senhor, e no final foram castigados, foram punidos e levados para Nínive, capital da Síria. Eles foram escravizados, sofreram, morreram, padeceram e desapareceram da face da terra, 10 tribos até o dia de hoje. Ninguém sabe onde é que eles estão, porque se perderam por desobediência, por desacatar e não dar ouvido à palavra do Senhor. Refiro-me às 10 tribos que era o Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Mas o Reino do Sul, que ficou, o Reino de Judá, formado pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim, eles também entraram no mesmo mau caminho das 10 tribos do Reino do Norte. O Reino do Sul, então, pecou da mesma maneira. E eles foram rebeldes, desobedientes, e o Senhor mandou profetas, e várias vezes, vários anos, e eles também não deram ouvido. Por fim, também, o Senhor permitiu que eles fossem levados ao cativeiro, foram para a Babilônia. Então, ficaram lá na Babilônia por 70 anos, por causa da idolatria, do pecado, das abominações que fizeram contra o santo de Israel. É o que diz lá em Joel 2:11. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque
muito grande é o seu arraial, e poderoso é quem executa a sua ordem. Pois o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Assim aconteceu com o reino do norte, esse dia do Senhor, e também com o reino do sul, Judá, esse dia do Senhor. As 10 tribos foram levadas por Senaqueribe, o rei da Síria, e as 2 tribos do reino do sul de Judá foram levadas por Nabucodonosor para a Babilônia. E as 10 tribos foram levadas para a capital da Síria, Nínive, e desapareceram. O reino do sul, as 2 tribos, voltaram depois de 70 anos, voltaram do cativeiro. Quando se arrependeram, confessaram seus pecados, e Deus permitiu que elas retornassem por amor a Davi, o seu servo, que o Senhor disse que nunca haveria deixar de ter um rebento, ou uma herança, ou uma posteridade na casa de Davi. Bom, isso nós vimos, então, foi a introdução e o capítulo e o tópico 1 referente a o dia do Senhor no Antigo Testamento. E o dia do Senhor no Novo Testamento, o que se refere? Quando nós lemos nas páginas do Novo Testamento o dia do Senhor. No Novo Testamento, o dia do Senhor refere-se ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento, agora na pessoa de Jesus Cristo, o enviado de Deus. Tanto as profecias de condenação por causa do pecado, como as profecias acerca das bênçãos prometidas pelo Pai Celestial aos seus filhos, porém todas se cumprirão em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então as profecias, o dia do Senhor no Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e tanto de maldição, de castigo, mas também com bênção para aqueles que foram fiéis e se arrependeram e receberam a Cristo como Senhor das suas vidas. É claro que no Antigo Testamento era diretamente através das profecias, dos profetas, que Deus executava os seus juízos. O Novo Testamento é diferente, agora é através de Cristo. Jesus veio a esse mundo, então o dia do Senhor se cumpre, ou se cumpriu em Cristo, está se cumprindo em Cristo e se cumprirá em Cristo. Vamos ver o que diz. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então, agora não tem mais o ministério profético como tinha no Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Abacuque, Amós, Obadias, enfim, o ministério profético agora se cumpriu, não há mais necessidade. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, porque agora o próprio Deus está presente. Jesus veio a esse mundo, então não há mais necessidade do intermediário, de um profeta. Ele mesmo veio estar, Deus, no nosso meio. Logo o ministério profético se encerrou, pois Deus está pessoalmente entre nós, nós chamamos o Emanuel. E o que ele fez? Inaugurou o seu reino, o reino de Deus aqui entre nós. Jesus disse lá em Mateus 12, 28, diz o seguinte: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, ele veio aqui inaugurar o reino, ele veio aqui pessoalmente estabelecer o reino de Deus sobre toda a terra. Logo, não há necessidade mais do ministério profético. O próprio Deus está presente aqui nesse mundo, como ele já tinha falado na sua palavra, que ele estaria conosco para sempre, e veio através de Cristo, constituiu a sua igreja, e a sua igreja continua fazendo a sua obra aqui na face da terra. O dia do Senhor é uma realidade presente, então, no Novo Testamento, pois toda a humanidade assistiu à vinda do Deus Todo-Poderoso em carne e sangue entre nós. Nós podemos ler isso em João, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1,14. Então, agora o próprio Deus está aqui na terra, esteve aqui na terra,
Jesus Cristo, e ele mesmo veio inaugurar o reino e veio estabelecer a sua igreja, e a sua igreja é responsável em estender o seu reino até os confins da terra. É o que chamamos de missões. Logo, o dia do Senhor na nova aliança é o total cumprimento das profecias que vieram até João Batista, o último profeta da antiga aliança. Sim, o dia de Cristo é aquele que era, que é e que há de vir. Então, no Novo Testamento, nós podemos dizer que o dia do Senhor é o dia de Cristo. Ele se fez presente, se fez carne e veio até nós, não havendo mais necessidade de intermediários, profetas, porque ele mesmo veio falar diretamente com o seu povo. E hoje ele está em nós através do seu Santo Espírito, dentro de nós através do seu Santo Espírito. Então, o dia do Senhor no Novo Testamento sempre se refere ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento, esse cumprimento na pessoa de Jesus, o Emanuel, o Deus que se encarnou. Bom, então outro aspecto também, terceiro tópico, o dia do Senhor no juízo final. Aqui tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento vai falar do juízo final, e haverá o dia do juízo final. Então, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Isso se dará por conta da segunda vinda de Cristo. Então, o dia do Senhor também se refere aos acontecimentos das últimas coisas, ou seja, quando Jesus Cristo estender o reino de Deus até os confins da terra, através da sua igreja atuante aqui na terra, então se cumprirá o juízo final. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder de Satanás. Então, o outro aspecto importante, que já falamos que o reino, que o dia do Senhor refere-se ao dia de Cristo, né? Ao dia que o Verbo se fez carne, está presente aqui na terra conosco. Nós somos a igreja do Senhor, mas também se refere a um dia especial, né, no juízo final, em que quando o reino for estendido em toda a terra, se cumprir, ele devolverá o reino ao Deus e Pai. Então chamamos esse juízo final, e esse é o dia do Senhor. Mas também esse fim aponta para os sinais visíveis, bem como os acontecimentos catastróficos que ocorrerão no dia do Senhor no juízo final. Ou seja, haverá alguns sinais, algumas manifestações por volta da aproximação do juízo final. Lá em Pedro nós podemos ler em 2 Pedro 3,10, ele diz: virá pois como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. 2 Pedro 3,10. Então, na aproximação do fim, no juízo final, nós teremos alguns eventos, né? Algumas catástrofes, alguns acontecimentos, como já estamos vendo hoje, seria o princípio, né? A própria pandemia, os terremotos, enchentes, a fome, os gafanhotos que nós estamos vendo agora de novo, estão sinais claros da aproximação do juízo final. Então nós, como servos de Deus, filhos de Deus, servos de Jesus Cristo, e andamos na presença do Espírito Santo, devemos estar atentos à profecia, à palavra de Deus, porque esses sinais se cumprirão. Quando Cristo veio, muita gente não acreditava que o Filho de Deus poderia vir a esse mundo. Ele veio. E a sua segunda vinda também é da mesma forma. Poucos acreditam na sua segunda vinda. Desdenham, zombam, mas ele virá. E também muitos duvidam do juízo final, do acerto de contas em que Deus fará com esse planeta Terra. E castigará os pecadores, salvará os que se arrependeram, e porá fim o principado de Satanás, o império das trevas.
Portanto, toda a humanidade verá esse dia, o dia do juízo, o dia do Senhor, e ficarão abalados, pois sempre desprezaram as profecias sobre este acontecimento. Então a humanidade vai ficar surpresa, mas olha o que diz Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Ou seja, a humanidade, muita gente, a ciência, o zombam e desdenham e duvidam do retorno de Cristo, a volta do Filho de Deus a este mundo. Mas aqui da palavra dele está dizendo que ele virá e todo olho verá, e até mesmo aquele que os traspassaram, e todas as tribos da terra vão se lamentar quando vir ele sobre as nuvens, voltar sobre as nuvens. Certamente será um evento mundial, todos assistirão à volta de Cristo e se lamentarão porque não quiseram se arrepender, e nesse momento não haverá mais oportunidades. Fechará-se então, fechará as oportunidades, as portas serão fechadas, e quem estava em Cristo será salvo, quem não estava serão condenados. Então ninguém escapará desse grande e terrível dia, o dia do Senhor no juízo final, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então se lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então será um dia de surpresa para aqueles que não quiseram se preparar, que não se arrependeram, que zombaram, que duvidaram, que escarneceram. Então o dia do Senhor virá, e será um dia de angústia, um dia de pesadelo para esses que não aceitaram a Cristo. Quanto aos que foram salvos, que se renderam a Cristo, entregaram a sua vida a Cristo, esse não terá nenhum problema no dia do Senhor, no dia do juízo, no dia do acerto de contas, porque eles, pelo contrário, estarão jubilosos, alegres, porque verão se cumprindo esse dia que o Senhor prometeu. O que nós podemos resumir? Resumimos o seguinte, que o dia do Senhor é uma esperança para os seus remidos, para aqueles que aceitaram Jesus, que o seu nome já estão escritos no livro da vida. Então esses de modo algum temerão o dia do Senhor, o dia do acerto de contas. E aqueles que, certamente, aqueles que se porventura ouvirem essa mensagem, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, é um momento agora, hoje é o dia da salvação também, de você entregar a sua vida a Jesus, para que o dia do Senhor não vos apanhe como um ladrão que vem de surpresa de noite. Tanto Pedro como Paulo falaram sobre isto. Que Paulo diz que vem como ladrão de noite, e Pedro diz, mesmo como vem um ladrão de noite, será pego de surpresa aqueles que não estavam esperando. Então, a mensagem que nós temos hoje, que o dia do Senhor é um dia que não escapará, um dia que não deixará de acontecer, um dia que certamente será executado, acontecerá nesse planeta Terra. Mas eu quero dizer para vocês que não é para desespero que será esse dia, mas é apenas a separação dos bodes das ovelhas, dos salvos, dos perdidos, né? Dos que estão limpos-se mais, os que estão sujos, sujem-se mais ainda. A mensagem do Senhor para nossos corações é que esse dia não vos apanhe de surpresa. Como poderia escapar? Entregando a vida a Jesus Cristo, rendendo-se a Ele, confessando os seus pecados, sabendo que a palavra de Deus se cumprirá e que de maneira nenhuma ninguém escapará desse dia do juízo final. Que Deus te abençoe, que você medite sobre isto. Se você tem a Cristo, amém, continue firme. Se você ainda não tem, entregue a sua vida a Jesus, porque Ele te ama e Ele não quer que você esteja no dia do Senhor no meio dos condenados, mas sim no meio dos salvos. Amém.